Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, Brasil Telecom vai ter que indenizar ex-empregado terceirizado que foi humilhado pelo supervisor no Caixa Postal quando pedir a equiparação de salário. 50 anos do golpe militar. Reportagem especial mostra vítimas da ditadura que conseguiram reparação pelos prejuízos no trabalho. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. O TVTST desta semana começa com um caso de um bancário da Caixa Econômica Federal. Ele recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho porque queria acumular 2 gratificações por função de confiança. Só que o pedido não foi aceito. No julgamento, o pedido do bancário era para que ele acumulasse 2 gratificações. A primeira delas, o profissional já recebia porque havia ocupado função de confiança no banco por mais de 14 anos. Entendimento que está de acordo com a súmula 372 do TST. A súmula assegura a todo empregado que exercer uma ou mais funções de confiança por período superior a 10 anos o direito de não ver retirado da remuneração o valor equivalente ao que lhe era pago, ainda que reverta ao cargo efetivo. A finalidade é evitar a redução do padrão salarial do trabalhador, como prevê a CLT e a Constituição Federal. Segundo o processo, o bancário passou a ocupar uma outra função de confiança, só que a Caixa não pagou a nova gratificação de forma integral. Então ele procurou a Justiça do Trabalho para exigir que o banco depositasse as 2 gratificações acumuladas. Para o relator, ministro Vieira de Mello Filho, a Caixa não é obrigada a pagar a segunda gratificação de forma integral, pois o padrão salarial do trabalhador não caiu, já que ele continuou recebendo a primeira gratificação, conforme determina a súmula do TST. Segundo o relator, ainda não existe previsão legal para o pagamento acumulado das 2 parcelas. Tal direito garantido ao trabalhador por interpretação elastecida do artigo 468 da CLT e 7º, que trata da irredutibilidade, não ampara a pretensão autoral de pagamento integral da gratificação de função percebida posteriormente à incorporação da primeira gratificação de função desempenhada por mais de 10 anos. Isto porque já restou preservado o padrão salarial do trabalhador almejado pela súmula 372, não havendo previsão legal para o pagamento cumulado de 2 parcelas. Apenas o ministro José Roberto Freire Pimenta teve entendimento diferente do relator. Dessa forma, por maioria de votos, o pedido do bancário foi negado. Justiça do Trabalho decide que podem ser realizados descontos em comissão recebida por empregado da Sempre Toshiba. Entenda o caso na reportagem. Na ação, o empregado diz que mantinha contrato como representante comercial da Sempre Toshiba e que depois de 6 anos, a empresa de produtos eletrônicos começou a fazer descontos na comissão dele por conta dos gastos com malotes dos Correios. As correspondências que diziam respeito à venda dos produtos eram enviadas pela empresa ao escritório do trabalhador. O advogado dele alegou que os descontos eram ilegais e que o representante comercial só aceitou a regra porque não tinha condições de se opor à empresa. Com todo respeito ao posicionamento do nobre relator, a possibilidade de uma anuência tácita a esse desconto, tendo em vista a hipossuficiência do representante comercial. Ele era representante comercial no Pará e no Amapá. Se ele fosse se opor à Toshiba, obviamente que no outro dia 10 outros representantes comerciais apareceriam para querer conseguir a representação comercial de uma empresa tão grande e tão boa. Mas os ministros explicaram que, segundo o TRT do Pará e Amapá,
o trabalhador nunca questionou os descontos realizados sobre as comissões dele. Por isso, entendeu-se que o acordo foi aceito pelas duas partes. O relator do processo na SDI 2, ministro Alberto Bresciani, esclareceu que a ação rescisória apresentada pela defesa do empregado não permite reexaminar os fatos e, por isso, manteve a decisão do TRT. Aqui, evocando ainda a súmula 410 desta Corte, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. O presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, reforçou esse entendimento. Que a ação rescisória ela tem uma atuação cognitiva bem estreita. Ela não permite o reexame da justiça ou injustiça, da correção ou incorreção, da aceitação tácita, se isso fere ou não fere. Isso são argumentos que se traz e se pode até pensar que é um argumento juridicamente pouco consistente. A ação rescisória ela visa desconstituir a coisa julgada por um dos vícios daqueles do artigo 481. Pedindo vênia ao ilustre advogado, também acompanho o douto voto do eminente relator, e assim se decide, à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre questões trabalhistas. A Gabriela Martins, de Brasília, tem algumas perguntas sobre equiparação salarial. O que é equiparação salarial? Equiparar salários é receber o mesmo salário. O que é isso dentro da estrutura empresarial? Todo trabalhador que exerce a mesma atividade de outro trabalhador tem o direito de receber o mesmo salário. Ou seja, equiparação é a mesma coisa de igualdade remuneratória. Quando um trabalhador pode pedir equiparação salarial? Para um trabalhador ter direito a receber a mesma remuneração que a do outro trabalhador, ou seja, ter equiparação salarial, ele tem que estar no mesmo cargo que o outro, na mesma atividade que o outro, com a diferença mínima de 2 anos, e ele tem que exercer a atividade com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica que o outro trabalhador. Quando o empregado não tem direito à equiparação salarial, embora exerça as mesmas funções que outro trabalhador. O trabalhador tem seu direito obstado quando a empresa possui plano de cargos e salários, porque nesta situação só se pode progredir mediante promoções alternadas de antiguidade e merecimento. Neste caso, o quadro de carreira é um óbice de equiparação salarial. No próximo bloco, ex-empregado terceirizado da Brasil Telecom é xingado pelo supervisor e caso vai parar na justiça. O assunto foi um dos mais comentados em nossa página no Facebook. A gente volta já. A Brasil Telecom vai responder solidariamente pelo pagamento de indenização por dano moral ao trabalhador terceirizado. Ele conseguiu provar que foi xingado por telefone pelo supervisor. Quando o texto não chegava da forma como ela queria, ela falava que nós éramos incompetentes, que a gente não sabia escrever. Já aconteceu dela jogar a folha na gente, com texto impresso, assim.
O relato é de uma jornalista que se diz vítima de assédio moral pela chefe da agência de comunicação, onde trabalhou por 4 meses. Ao pedir demissão e arrumar um novo emprego em uma associação de serviços de saneamento, a situação se repetiu. Desta vez durou mais de 1 ano. Além de receber só metade do salário, a trabalhadora conta que também foi discriminada pela esposa do chefe. Eu fazia coisa errada, que eu era incompetente, todas essas coisas. Ela sempre falou várias coisas também para mim por e-mail que ela mandava para o e-mail da instituição. O medo diante das ofensas foi maior que a coragem para denunciar. Eu tive medo, porque assim, nessa nossa área de comunicação é muito pequeno. E querendo ou não, eu tinha medo que pudessem queimar meu filme mesmo, assim, como profissional, acharem que eu estava abusando um pouco disso, então eu fiquei mesmo com medo de processar e não conseguir emprego depois. Esta diretora executiva de negócios afirma que muitas pessoas desistem de entrar com uma ação na justiça por não saberem como comprovar o assédio moral. Se uma conversa inicial com o chefe ou com o líder, com o gestor, não resolveu, ele tem que, de fato, procurar uma forma de levá-lo até a justiça. E com provas, né? Como a gente já colocou, com provas do tipo testemunhas, né? Fazer com que aquela situação aconteça na frente de outras pessoas, para que ele tenha testemunha. De acordo com a seção de acompanhamento estatístico do TST, dos mais de 250 mil processos julgados em 2013, 884 tinham como um dos temas o assédio moral. O caso mais recente, julgado pela 5ª turma aqui do TST, foi de um auxiliar geral da Brasil Telecom. Na reclamação trabalhista, o auxiliar alegou que foi perseguido e tratado de uma maneira desrespeitosa pelo gerente da empresa terceirizada. Apesar das ofensas terem sido feitas por telefone, testemunhas comprovaram que outros trabalhadores, diante da mesma situação, também foram agredidos verbalmente pelo gerente. No processo, o trabalhador alega que ele e seus colegas foram chamados de vagabundos quando foram reclamar sobre vale transporte e vale alimentação. Para o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, a reparação se dá sob a forma de indenização arbitrada no valor equivalente a 10 vezes o último salário recebido pelo trabalhador, no valor de R$ 458. Em defesa, a Brasil Telecom recorreu ao TST. Sustentou que não ficou comprovado que o autor sofreu qualquer tipo de dano em sua honra. Com isso, pediu a reforma quanto ao valor. O relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, negou o pedido da Brasil Telecom. No acórdão da 5ª turma, o ministro deixou claro que, ao fixar o valor da indenização, o TRT analisou a gravidade do fato e o caráter pedagógico para desestimular a prática do ato lesivo. Com isso, a indenização de R$ 4.580 foi mantida pelos demais ministros que acompanharam o voto do relator. O caso desse trabalhador ofendido foi um dos assuntos que mais repercutiu entre os internautas que acompanham a página do tribunal no Facebook. Já são mais de 1000 compartilhamentos e dezenas de comentários. Vamos ver alguns? O Dalmo Júnior parabeniza o trabalhador que não se sujeitou às ofensas e diz ainda: muitos administradores acham que quando terceirizam serviços, se livram da responsabilidade da correta gestão desses trabalhadores. Só que aí vem a responsabilidade solidária para tornar mais justas as relações de trabalho. E temos mais um destaque. Dessa vez é para o comentário do Eliseu Jaime Martins. Ele ficou surpreso do trabalhador ganhar a indenização, mesmo sem ter gravado a conversa. Ele diz que concluiu que foi por semelhança do caso entre colegas que testemunharam. Acompanhe você também as decisões do TST pelo Facebook e deixe o seu comentário. O caminho é www.facebook.com/TSTJus. Tempo de serviço é assunto da súmula número 52 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 52 do TST diz: o adicional de tempo de serviço é devido, nas condições estabelecidas no artigo 19 da Lei 4.345, de 64, aos contratados sob o regime da CLT, pela empresa que se refere à mencionada lei, inclusive para o fim de complementação de aposentadoria. A súmula 52 do TST, ela trata do adicional de tempo de serviço, conhecido como quinquênio.
Esse quinquênio era dado aos trabalhadores de sociedade de economia mista e autarquias vinculadas ao Poder Executivo. Esse quinquênio ele equivale a 5% do salário do trabalhador. Esse quinquênio ele se dá após 5 anos de efetivo exercício naquele cargo e cada trabalhador ele tem um direito a até 7 quinquênios ao longo da sua carreira. Trabalhadora que perdeu o dedo ao operar um descascador de batatas não vai ser indenizada por danos morais e estéticos. Isso porque ela teria sido negligente ao usar a máquina, mesmo tendo sido capacitada para a atividade. Veja na reportagem. Em todo restaurante, a equipe deve receber, além dos equipamentos individuais de proteção, um treinamento específico para operar algumas máquinas. Eles têm o risco de choque, eles têm o risco de corte e durante esse manuseio, muito cuidado em relação na hora da limpeza, de estar desligando o equipamento da tomada e todas as instruções que a gente dá nos treinamentos. Sempre que tiver dúvida, ter alguém supervisionando para estar orientando e tirando essas dúvidas. Uma cozinheira sofreu um acidente de trabalho em Minas Gerais. Ela perdeu um dedo ao ter a mão sugada por um descascador de batatas. Na justiça, tentou provar que a culpa era do empregador. A empregada trabalhava para uma empresa prestadora de serviços de um restaurante e ficou sem o dedo médio da mão direita ao abastecer a máquina com um saco e não com um vasilhame específico para a tarefa. A cozinheira pediu indenização por danos materiais pela perda da capacidade de trabalho e gastos médicos e também R$70 mil por danos morais e estéticos. Já na primeira instância, ficou comprovado que a empregada foi negligente e imprudente ao operar de maneira errada o equipamento. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais também teve o mesmo entendimento de que a culpa no acidente é exclusiva da trabalhadora. No Tribunal Superior do Trabalho, a cozinheira queria o reexame dos fatos e provas produzidos, mas a quarta turma rejeitou o pedido por unanimidade. Os ministros entendem que esse tipo de procedimento é proibido em recursos de natureza extraordinária. No próximo bloco, 50 anos do golpe militar. Veja uma reportagem especial sobre vítimas da ditadura que conseguiram reparação pelos prejuízos no trabalho. A gente volta já. Veja outras notícias que também foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. No próximo dia 22 de abril, toma posse como ministro do TST o desembargador Douglas Alencar Rodrigues, do TRT do Distrito Federal e Tocantins. O magistrado foi indicado em lista tríplice do Pleno do TST para concorrer à vaga de ministro. Após a indicação da presidente Dilma Rousseff, Douglas Alencar Rodrigues foi aprovado pelo plenário do Senado depois de passar por sabatina. Ele vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Pedro Paulo Manos, que se aposentou em abril do ano passado. TST premia os vencedores do revezamento de caminhada. A atividade foi em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física e também faz parte do programa TST em Movimento, da Secretaria de Saúde do Tribunal. Ao todo, 32 equipes se inscreveram para a caminhada. Em primeiro lugar ficou a Secretaria da Sexta Turma. Em segunda posição, a Quinta Turma. E em terceiro lugar, a Coordenadoria de Documentação. Na última semana, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, recebeu a Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho, um reconhecimento àqueles que se destacaram no exercício de suas funções. A solenidade foi realizada no Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença de vários ministros. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, explicou o motivo pelo qual Carlos Aires Brito foi escolhido para receber a condecoração. A atuação dele no Supremo Tribunal Federal foi singular, porque ao mesmo tempo em que tem reconhecidamente uma estatura intelectual e cultura geral vastíssima, é uma pessoa simples. Ele está voltado para as questões do dia a dia da sociedade e é um ledor assíduo de poemas, e os votos que proferia, além da riqueza jurídica, vinham suavizados pelas
poesias que Sua Excelência inseria apropriadamente. Emocionado, Carlos Aires Brito recebeu a Medalha de Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A homenagem é feita a personalidades que se destacam no trabalho e contribuem com a justiça e com o desenvolvimento do país. Eu recebo emocionadamente, com toda a honra e agradecidamente, essa comenda deste tribunal, que é a casa, digamos, da justiça social. O tribunal mais simbolicamente, mais representativo da justiça social, sem a qual tudo mais é nada, né? No plano do adensamento da dignidade da pessoa humana. Carlos Aires Brito nasceu no interior de Sergipe. Foi ministro do STF entre os anos de 2003 a 2012 e exerceu a presidência da Corte de abril a novembro de 2012. Em abril, o golpe militar completa 50 anos e até hoje, vítimas recorrem à justiça para obter reparação por prejuízos no trabalho. Na Bahia, um bancário dispensado por motivo político durante o regime militar vai ser readmitido. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. 1º de abril de 1964. O presidente João Goulart é deposto e exilado no Uruguai. Os militares assumem o governo do país. O golpe militar foi o marco da ditadura que, por 21 anos, perseguiu, prendeu, torturou e matou milhares de trabalhadores em nome de um controle do Estado. De acordo com a publicação oficial do Estado brasileiro, o livro Direito à Memória e à Verdade, estima-se que 400 pessoas, a maioria trabalhadores, desapareceram e morreram no período da ditadura militar. O professor Trajano, aos 79 anos, se recorda muito bem dos 7 anos que precisou viver clandestinamente e sem trabalhar, porque era militante do Partido Comunista Brasileiro. Exilado na União Soviética por 2 anos, conta a frustração de não poder trabalhar e crescer no próprio país. A partir do golpe, a gente viu uma frustração tão grande e os trabalhadores se sentiram órfãos e se sentiram como tivesse perdido a sua própria vida. Mas a declaração de anistiado político, reconhecida pelo governo ano passado, hoje é motivo de orgulho. A Justiça indenizou o professor em R$232 mil e concedeu uma pensão mensal vitalícia de R$ 1.560. Isso aí é uma reparação obrigatória do governo, mas nada paga o seu estado psicológico, o seu estado de estresse, a perseguição a que você é submetido, a humilhação de você não poder trabalhar, né? Nada paga. Em abril deste ano, o golpe militar completa 50 anos. E de acordo com pesquisas da Comissão Nacional da Verdade, os trabalhadores foram os que mais sofreram durante a ditadura militar. Mas os que sobreviveram conseguem ainda hoje a reparação da Justiça do Trabalho. Foi o caso de um bancário da Bahia que conseguiu ser readmitido no trabalho. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho reconheceram que o trabalhador foi prejudicado durante o regime de exceção por perseguição política e, por isso, determinaram que o bancário fosse readmitido na função correspondente a que ocupava no período da dispensa, com direito à progressão funcional, benefício conquistado pela categoria no período de seu afastamento. No caso da iniciativa privada, ou na administração indireta, empresas públicas e sociedade de economia mista, ele ingressa com essa demanda na Justiça do Trabalho e lá na Justiça do Trabalho ele vai ter o direito resguardado, ou seja, de ser readmitido no seu anterior posto de trabalho, inclusive observadas as promoções que existiram, né, ou seja, readequando ele a um posto de trabalho que ele teria galgado no decorrer do tempo, ou seja, aquelas promoções por tempo de serviço. O advogado ainda explica que todo trabalhador anistiado tem 2 anos para requerer na Justiça do Trabalho os direitos que foram violados no período da ditadura. Uma vez saindo uma portaria do Ministério da Justiça garantindo a esse trabalhador a condição de anistiado político, ele passa-se a contar tanto os prazos prescricionais quanto os prazos decadenciais para que ele ingresse com a demanda.
E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!